Bom dia. Estamos iniciando mais um Despertar com Justiça e Paz. E no dia de hoje, queremos abordar a mobilização dos povos indígenas. Eles estão no 18º acampamento Terra Livre aqui em Brasília. E para nos refletir conosco sobre o significado, a importância desta mobilização, nós temos a alegria de conversarmos hoje com o presidente do Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Palocci, que também é arcebispo de Porto Velho. Bom dia, Dom Roque. Bom dia, Daniele. Bom dia também aos nossos ouvintes que nos acompanham com esse despertar. Muito obrigado pela oportunidade de estar com o senhor e com todos que nos acompanham semanalmente. Que bom, Dom Roque. Esse programa, como o senhor já o conhece, né, quer justamente trazer, logo na sexta pela manhã, motivações adicionais para o nosso empenho, para o nosso compromisso, numa perspectiva de fazer com que nós tenhamos efetivamente essa vivência dos valores a partir da motivação, do exemplo, do testemunho de Jesus Cristo em todas as dimensões da vida. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz, então, pertencendo à rede brasileira, se coloca juntamente com o CIMI, com os outros organismos, a CNBB, a CRB, para que todos e todas juntas possamos também expressar e amplificar essa voz profética. Antes de entrarmos propriamente no tema, é sempre bom que nós possamos nos apresentar. E eu queria, Dom Roque, que nessa primeira rodada o senhor dissesse um pouquinho como que foi o seu despertar, porque tem sido muito valorizada essa partilha, porque as pessoas vão conhecendo quando que na vida também esse despertar de compromisso com os povos indígenas, com essa perspectiva de uma igreja em saída para as periferias, vai surgindo na sua vida. Conta um pouquinho de onde que é a sua origem e, a partir daí, né, esse compromisso, como é que foi se desenhando na sua vida. É contigo, Dom Roque. Obrigado. Na verdade, eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci, na época era município de Lajeado, hoje é um novo município, na região da colonização. Tive assim, muito contato com a vida franciscana e também tinha um desejo de ingressar no seminário dos franciscanos de Taquari. Depois, com o andar da vida, meu irmão mais velho esteve no seminário por 4 anos, no andar da vida eu acabei tendo que prestar serviço militar e lá no encontro com o capelão militar eu fui apresentado para o então bispo de Bagé, um homem de muita santidade, e ingressei no seminário lá e sou padre da diocese de Bagé. Fiz a formação filosófica e teológica, naquilo que dá para dizer, o básico do básico, e sempre me interrogava, sobretudo no Rio Grande do Sul, o grande número de famílias indígenas acampadas na beira das rodovias, seja rodovias federais e estaduais. E com os anos fui despertando também para realidades que foram muito gritantes do Rio Grande do Sul, os acampamentos e assentamentos sem terras. Fui designado para acompanhar, sobretudo, os assentamentos da região da Diocese de Bagé, e isso também levou a ver este rosto invisível, né, das raízes indígenas perdidas no meio deste mundo de Deus. Ordenado padre, depois de 10 anos, eu fui para a missão em Moçambique, missão solidária com Moçambique, e depois de 3 anos retornei. E em 2005, fui enviado para Roraima. Chegando em Roraima, bem naquele momento que tinha sido, como diz, a terra Raposa Serra do Sol tinha sido homologada. Se não me falha a memória, no dia 15 de abril de 2005. E os ânimos estavam quentes. A igreja lá sempre foi muito atacada por ficar posicionada ao lado
das populações indígenas. E sem contar que, então, nosso saudoso Dom Aldo passou por situações extremamente delicadas e, por vários anos, ele teve a segurança da Polícia Federal diante das ameaças que ele sofria. Inclusive, se propagava que a cabeça dele valia quilo de ouro, já que o ouro está em moda por hoje, né? Essa situação, né? Tudo. Eu creio que o senhor lembra, o senhor era jovem, Daniel, mas creio que o senhor lembra dessas histórias. Sim, Depois, até pela ligação com São Mateus anterior e depois, né, que também teve Dom Aldo. Dom Aparecido, né? Dom Aparecido foi lá também com a emilitude de Dom Aldo. Dom Aparecido foi lá e também sofreu assim extremamente atacado, né? Caluniado, difamado, mas viveu assim na fidelidade à opção da Igreja em relação à proximidade e à defesa das causas indígenas. E eu fui, então, nomeado lá para ser bispo de Roraima em 2005. Cheguei lá, ordenado lá 17 de julho, e não tinha outro caminho a não ser ficar do lado daqueles que eram extremamente marginalizados, discriminados, atacados, como continuamos hoje em todo o Brasil. Então, também foi uma grande escola para mim, Daniel e ouvintes, os anos de Roraima, nessa proximidade com as comunidades indígenas, nessa grande escola que foi a vivência com os diversos povos indígenas de Roraima, né? Poderíamos citar os Macuxis, os Apixanas, Ingaricó, Tarepang, os Yanomami, todos, né? Foi uma grande escola, um grande aprendizado, não só para mim, mas para todos os missionários e missionárias. E o CIMI também, diante da Dom Herve, que já tinha completado 2 mandatos, ele diz: olha, eu vou te indicar o teu nome. Diz: mas eu não tenho condições de dar continuidade a esse trabalho. Não, você, na minha concepção, você vai entrar para dar continuidade ao trabalho que o CIMI vem fazendo ao longo dos anos. E falar em longo dos anos, estamos celebrando os 50 anos da criação do CIMI em 72, logo após a Conferência de Santarém. Então, esse foi um pouquinho o trajeto. E, nesse caminho, eu posso dizer que preciso sempre ser um eterno aprendiz. Eu acho que aquela homilia, aquele discurso que o Papa fez para os povos indígenas em Porto Maldonado, em 18, 19 de janeiro de 2018, é, sobretudo, um marco, são coordenadas que nós, como Igreja Católica, não podemos esquecer para dar continuidade àquilo que temos tantos testemunhos de missionários e missionárias na vida e na encarnação junto aos povos indígenas, que hoje nós não podemos ignorar. Também, eu acho que o processo sinodal do Sínodo da Amazônia foi também caminhos que nos levou a uma retomada, uma reaproximação, uma reconciliação com os povos indígenas, diante, muitas vezes, de nossa mentalidade, como igreja também, de uma mentalidade extremamente colonialista em relação aos primeiros habitantes de nossas terras de Santa Cruz. Em grosso modo, Daniel, seria isso. Uhum. Muitas conversões, então, também essa caminhada do sínodo, que tive a oportunidade de acompanhar bem de perto, lá nos bastidores, em Roma, mas também na escuta, as primeiras escutas que eu realizei também lá na região de Marabá, na verdade, com o povo Acrican-KTG, foi justamente com os povos indígenas e como que realmente essa aliança proposta, né, da Igreja Católica e de outros setores com essa luta dos povos esteve muito presente. E Dom Roque, então, nós estamos com várias pessoas que já nos acompanham. Jussara, que tem um carinho muito especial, está mandando aqui a saudação para a sua pessoa, Dom Roque. Maria José Costa dos Santos também. O João Sana, lá da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana de Vitória. O Reinaldo, lá de Itupeva, também São Paulo. O Luiz, também nos saúdam aqui, ele que é Catapã, lá do Conselho Nacional do Laicato de Campinas. E outros também vão se somando
a cada uma ao programa de hoje. E lembrando, então, Dom Aldo, né, foi naquele período, logo depois que começou a pandemia, acho que ele estava na Itália, que veio ocorrer o falecimento dele, né? Eu estava lembrando aqui um pouco disso, com a ajuda do Ivônio, e que boas memórias a gente tem dessa caminhada da igreja, e por isso, então, essa importância desse diálogo hoje sobre essa mobilização dos povos indígenas, né? Então, o Ivone lembra aqui que Dom Aldo faleceu justamente na mesma cidade onde nasceu, depois dessa intensa vida missionária. Também estão conosco, aí de Rondônia, a nossa querida Rosa, lá da Escola de Fé e Política de Paraná, Dom Roque. O Irivaldo também, do Obrigado, Nordeste Rosa. 1. Obrigado. Uma alegria a todos os irmãos e irmãs, Cataplan também, lá de Campinas, tudo é graça, viu? Isso, está todo mundo aqui na escuta e acompanhando, né? E ontem, inclusive, eu acompanhava uma reportagem dizendo da alimentação, né? Nesse momento já são 7.000 em média, né? Eu sei que você esteve conosco aqui ontem, né, Dom Roque? E quais são os motivos, né? Por que que os povos estão voltando a Brasília depois de uma intensa mobilização no ano passado, né? Quais são esses riscos e ameaças que estão postas à vida e aos seus territórios enquanto povo de indígenas? Dom Roque, fala um pouquinho para a gente das motivações desse acampamento, para a gente compreender então um pouquinho essa situação de hoje. Tem muitas informações que circulam e por isso nós queremos aqui no Despertar ser uma fonte segura de informações também. Eu volto um pouco para trás, talvez eu seja muito detalhista, mas volto para trás para dizer, Daniel e ouvintes, que para muitos de nós, claro, não há nenhuma dificuldade de entender que a situação dos povos indígenas, até a Constituição de 88, eles eram tutelados, ou seja, eles não podiam sair da própria aldeia para ir para um outro lugar, tinham que ter autorização da FUNAI. Antes foi o Serviço de Proteção Índio, né? FUNAI. Com a Constituição de 88, que houve uma grande mobilização, né? Foi lavrado, foi inscrito os direitos dos povos originários, de modo particular nos artigos 231 e 232. Porém, nós vivemos um país preconceituoso, discriminatório e, sobretudo, de incapacidade de admitir que o outro possa ser diferente, que o outro possa viver os caminhos dele sem entrar na trilha de uma sociedade do consumo, do desperdício, da concentração de riquezas, da ganância e da destruição do meio ambiente. Feito isso, e entre elas está lá o respeito às línguas, às tradições, os costumes, espiritualidades e o direito da autodeterminação. O direito da autodeterminação. Né? Sendo isso, a saúde diferenciada, a educação diferenciada, tudo. O direito que, em 5 anos, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, deveria demarcar os seus territórios. Dos quase 2.000 territórios indígenas, nós não temos nem metade por cento deles demarcados ou reconhecidos. E, desde sempre, mas de modo especial, com o golpe de 2016, a avalanche de ataque aos direitos dos povos indígenas, os direitos originários e os direitos tradicionais, constitucionais, os direitos originários e os direitos tradicionais. E o único caminho que sobrou para as comunidades, para os povos indígenas, foi as suas manifestações e a incidência junto, seja o poder legislativo, o Congresso Nacional, seja o poder executivo e seja também ao poder judiciário. Nada contra. É bom que se diga de bom som e de alta voz que os povos indígenas não estão reivindicando nada mais, nada menos daquilo que está na Constituição brasileira. Nada mais, nada menos. Os seus direitos aos territórios, o reconhecimento, o direito à educação diferenciada,
a educação bilíngue, mas não de qualquer maneira, e também a saúde indígena. A saúde indígena. Sendo isso, né, todos esses direitos foram sendo cada vez mais atacados, negados, e a pandemia, desculpa, doutor Daniel, a pandemia foi um festival, né, do negacionismo, não só da vacina, não disso, do negacionismo, né, daquilo que é um direito fundamental de todas as pessoas em relação às comunidades indígenas. E aí foi se intensificando. E aí vem toda essa gama de decretos, de projetos de leis, de emenda constitucional para retirar o direito dos povos indígenas. E agora está em jogo há muito tempo essa tentativa do marco temporal, que ali está o X do problema, aonde o governo, por um decreto feito em 2017, toma como verdadeira as condicionantes da Raposa Serra do Sol, em 2009, no julgamento, se não me falha a memória, 2009, e bota como verdade absoluta. O Supremo já se manifestou. Aquelas condicionantes são em relação à terra indígena Raposa Serra do Sol e ponto final. Mas o governo, de muitas artimanhas, né, mexe e volta com a questão do marco temporal. Para quem talvez não está familiarizado, o marco temporal seria o seguinte, que só tem direito às terras os povos indígenas que estavam nos territórios. Olha, eles foram tutelados, foram retirados, levados para um lado para outro, mas sempre ficaram por perto de suas terras. Não abandonaram, ficaram por perto, né? Mais ou menos ali, vivendo quase de, desculpa o termo lá, sulista, né? Quase de peão, né? Mas ali, por perto, né? Desculpa, mas é assim mesmo. Né? Vivendo ali, não foram longe, ficaram por perto. E também houve todo um trabalho que as organizações indígenas fizeram até de retomada, com processos longos na justiça, mas de retomada dos seus próprios territórios, de busca da autodemarcação. Já que o governo não faz, vamos definir. Então, tudo isso é muito fácil hoje de defender a mentalidade de que é muita terra para pouco índio, mas nunca se questiona, né, a concentração de terras nas mãos de grupos econômicos que crescem estrondosamente no país. Então, esses são os motivos. Garantir os seus direitos originários, que começam antes da chegada dos portugueses aqui, porque há todas as etnias que aqui vivem, né? Todas, no Brasil, né? Sem contar os povos de pouco contato, os, né, chamados povos livres, ou isolados, como alguns dizem, né? Foram sempre massacrados e, sobretudo, se destruiu os seus direitos. Então, a grosso modo, dizer assim, eles não estão reivindicando nada mais, nada menos que seus direitos originários e os direitos constitucionais. Eles são extremamente legalistas, Constituição, e pronto. Por isso que o grande apelo também hoje, além né, dos congressistas, é com o próprio Supremo Tribunal Federal. A Constituição precisa ser respeitada. Não podemos rasgar a Constituição brasileira neste momento. Não podemos. Não sei se eu consigo dizer alguma coisa, mas é por isso, mais ou menos por aí. Então, nós estamos aí, num país que nega os direitos dos primeiros habitantes. Nós criamos leis, né? Criamos leis para tirar os direitos que eles têm. Criamos leis e aí nós ficamos sem saída, né? O único grito é a incidência e o grito para que, em âmbito nacional, internacional, se perceba este cenário extremamente degradante da vida dos povos indígenas do Brasil. Então, Dom Roque, quer dizer, desde a Constituição, quer dizer, o não cumprimento de imediato, né, de todo esse processo de demarcação, e mesmo como você nos dizia, né, Dom Roque, nós temos essa demarcação que aconteceu e depois, então, desse golpe em 2016 e sucedendo os governos Temer e o atual, nesse momento, quer dizer, todo o desrespeito e o incentivo, inclusive, à invasão desses territórios, né, por grileiros, pela mineração,
E nós tivemos, eu acompanhei, estava lá também no dia 9 de março, né, no dia da grande celebração pela terra, onde Caetano Veloso e outros artistas também fizeram aquela incidência política. E qual foi a resposta do presidente da Câmara, na verdade, né? De criar a comissão, votar e aprovar a urgência no projeto de mineração nas terras indígenas. Quer dizer, então, nessa soma de caminhos, cada vez mais vão se colocando empecilhos e essa perspectiva, então, só se complica como essa tese do marco temporal, né, que foi uma coisa específica para o território dos povos em Roraima, né, Yanomami principalmente, quer dizer, ser colocada como uma referência para que, em outros julgamentos, no momento de pós-ditadura, né, onde a maioria dos povos estavam na extrema resistência, querer que isso seja o marco zero, e não toda essa tradição mais que milenar da presença dos povos aqui também. Então, essa compreensão é muito importante que nós tenhamos para que a gente não tenha dúvida alguma, né? E a gente enfrente esse senso comum que coloca aqui mesmo, estando em Brasília, com as mobilizações que vão passando, às vezes estando no transporte coletivo, que eu vejo as pessoas comentarem, né, em relação aos povos indígenas, aí depois eu pergunto alguma coisa e todo mundo fica assustado, porque o senso comum é discriminar, o senso comum é não apoiar essas diferenças, né? E por isso essas razões que o senhor traz desde a Constituição são muito importantes, né? A grande vontade de muitos setores sociais, inclusive do próprio presidente, seria incorporar, né? Fazer com que tivesse essa padronização, essa imposição da cultura que hoje se coloca consumista, que nós temos, que está levando a esses danos todo no planeta, a esses povos, né? Então, acho que isso tudo nos mobiliza bastante, pelo menos a nós aqui, que estamos acompanhando enquanto comissão também. E só tem crescido aqui a nossa audiência, Dom Roque. Nós temos nosso amigo Toninho Calunga, lá de Cotia, São Paulo, de Santarém, o senhor se referia, né? Vai ter o encontro da Amazônia agora também, de 50 anos de Santarém, e é nesse espírito, então, que nasce, é nesse lugar social e de igreja também que nasce o CIMI, que o senhor falava dos 50 anos. O Tiago Rocha, lá da nossa Comissão de Municipal de Santarém, o Selvino Rec, do Movimento Nacional de Fé e Política, nosso querido Jean Franco, padre da Consolata, que hoje está na Pastoral Carcerária, mas que tanto tempo esteve lá também, em Roraima, né? O Mauro Celso Feitosa Maia, nos saudando aqui também a partir de Belém, né? O Selvino lembrando que quando ele ia a Boa Vista, pelo programa Fome Zero e Rede de Educação Cidadã, né? Ele se sentia muito acolhido na sua casa, né? Que hospitalidade, está aqui entregando, e eu sei que eu já usufrui disso também, Selvino. Lá em Porto Velho já estive nosso com... né? O Oliveira nos lembra que hoje é o Dia Internacional dos Povos Ciganos também, né? O filho Souza também nos saúda, a Margarida Onofre aqui também pelos 50 anos do CIMI saúda, e pela luta dos povos indígenas, né, para que eles sejam respeitados em seus direitos, né? E o Clemildo, ele que está agora numa das como articulador da rede da equipe regionalizada do programa, né, de proteção a defensores e defensoras ameaçados também, está aqui em Brasília, viu, Dom Roque? Essa equipe toda aqui também participando e acompanhando no ATL e, com isso, então, fazendo reverberar essa voz. Nesse caminho, diante dessa realidade, né, o senhor inicialmente mencionou o Sínodo da Amazônia, né? E aí eu queria perguntar, meio a queima-roupa, né? E por quê, então, quais são os fundamentos dessa nossa defesa enquanto cristãos, católicos, dessa vida dos povos do território? Por que é preciso entrar e se engajar nessa luta, né? E o Papa Francisco, o que o senhor destacaria, Dom Roque, dessa expressão do Papa Francisco, né, após a convocação do Sínodo? Que diretrizes ele nos dá nessa perspectiva da relação e da atuação junto aos povos, às suas organizações? Quais são as luzes que a gente pode, então, hoje ter para iluminar nossa prática junto
às lutas dos povos indígenas e a pessoas de cada um e cada um deles. O senhor faz uma avalanche de perguntas para um pobre velho atrapalhado, mas vamos tentar dizer alguma coisa. Primeiro, quais são os fundamentos? Os nossos fundamentos são da Bíblia, né? São fundamentos que vêm da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Vamos pegar o primeiro livro da Bíblia, né? O Gênesis, criação. Deus confiou para nós. E o próprio governo brasileiro reconhece que os territórios indígenas, onde eles estão, onde eles têm a autonomia, são os mais bem preservados. Mais bem preservados. Mas também dentro da Bíblia, nós temos lá toda a luta, né, para que a terra não fosse lugar da exploração, mas da vivência, da fraternidade, né, da comunhão daquilo que Deus nos deixou para que os frutos dessa terra chegassem à mesa de todos. No Evangelho, Jesus chega a dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não diz que é para os brancos, para os amarelos, para os verdes, para todos. Vida, vida em abundância. Mas essa vida também é a vida da criação. Se nós pegamos lá o Mateus 25, nós temos lá, então, o veredito. Eu estava com fome, com sede, nu, doente, preso, peregrino, estrangeiro, não estava com fome, tu não me deste de comer, estava com sede, tu me deste de beber, estava nu, tu não me vestiste, assim por diante. Ali está, porque ali, na pessoa caída, sofrida, está o próprio Cristo que nos questiona e nos interpela. Somos chamados, sim, a viver a dimensão samaritana. O Papa Francisco, quando escreveu a Laudato Si, faz essa referência tão forte, não me perdoa que não cito números para não, né, uma referência tão forte como este zelo, este cuidado, este respeito que os povos indígenas têm com a criação, com o criado, né? E ele, em Porto Maldonado, também faz essa referência muito incisiva, né? Muito incisiva. Se alguém cuida da criação, vamos dizer, mais que casa comum, vamos dizer também o jardim de Deus, os povos indígenas. E alguém uma vez disse, num grande debate em Roraima, na liderança indígena, nós não somos contra o desenvolvimento, mas que desenvolvimento é esse? Que destrói a criação, destrói a natureza, envenena os rios, a terra, o ar, para concentrar a riqueza nas mãos de pouquíssimos, depois a grande maioria fica perambulando de fome. Então, ali está. O sínodo foi, sobretudo, esse desafio para nós termos consciência que viver o Evangelho é se colocar também próximo, junto daqueles que Jesus se colocaria se aqui estivesse. Jesus não ficou do lado dos doutores da lei. Jesus não ficou do lado dos sumos sacerdotes. Jesus ficou lá. Primeiro, já o nascimento dele é uma coisa assim não muito clara, porque acaba nascendo lá no estábulo, junto com os animais. E para nós, cristãos católicos, não podemos esquecer, e eu tenho dito muito isso, Daniel e ouvintes, aqui nessa nossa região de Porto Velho, que Jesus, José e Maria foram refugiados. Nós seguimos uma família de refugiados. Refugiados. Não foram para o Egito banhar-se no Rio Nilo, não foram para visitar as pirâmides, não foram para recebidos do faraó. Foram fugidos do fuzil de Herodes. Foram fugidos do fuzil de Herodes. E hoje há uma idolatria ao fuzil, né? As armas. Sendo que a segurança está na liberação de armas. Ali tem o fundamento. E o sínodo mostrou isso, que a igreja precisa ser aliada aos povos indígenas.
mas eles são os sujeitos, protagonistas de sua história. E é por isso que o 18º ATL marca esse sinal. São as organizações indígenas que estão lá, com apoio, sim, como se dizia, né, da Comissão de Justiça e Paz, com a comissão com a Conferência dos Religiosos, com apoio da Repan, com apoio, né, do CIMI, estão lá, e de tantas entidades ligadas a igrejas ou entidades civis, apoiando esse acampamento Terra Livre. Então, ali nós temos os fundamentos bíblicos. E depois, por outro lado, nós temos também essa consciência de que nós chegamos aqui. A maioria de nós, com origens na Europa, os africanos foram trazidos a ferro e fogo, e hoje nós continuamos lhes negando o direito. Então, para nós, está ali o crucificado, Jesus, e os crucificados de hoje, os pobres, desvalidos, que nós ignoramos e não queremos ouvir o seu grito. Nós, né, lembramos que no passado se cantava: receber a comunhão com este povo sofrido é fazer aliança com a causa do sofrido, dos oprimidos, dos banidos da sociedade. É para isso, né? E um outro elemento, Daniel, que me permita, para nós cristãos católicos e para os cristãos, não podemos esquecer que a Eucaristia é o pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho humano. E nós rezamos, né, nós padres rezamos toda a celebração: bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora nós os apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. E com o vinho, uma oração idêntica. Ou seja, se nós queremos a Eucaristia, é preciso também lutar para que essa terra não seja destruída, não seja envenenada, e nós não deixamos para gerações futuras, como o Papa sempre acenou na Laudato Si, é um deserto e um entulho de lixo, né, que nós estamos vivendo. Por isso, a luta, né? A luta nessas pequenas coisas. E o senhor tem essa experiência de uma visão grande do Brasil, né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, sua paixão pelo reino e pela igreja, de ver sinais de esperança que estão sendo acalentados e buscados construir com muita luta, mas também com muita certeza de que os pequenos, os pobres, possuirão a terra. Que maravilha, Dom Roque, poder escutar, quer dizer, desde das primeiras páginas, né, da Bíblia, como o nosso livro sagrado também, até mesmo aos documentos mais recentes, todo esse chamamento, né? E quando eu falei do Manuel ali, era Dom Manuel Filho, viu? Bispo de Palmeiras dos Índios, de Alagoas, que também é que está nos prestigiando, viu, Dom Roque? Aqui um abraço, meu irmão. Um abraço, Dom Manuel. Obrigado pelo convite. Então, esse povo de Deus todo que tem feito com que a gente hoje participe desses momentos de decisão e de apoio aos povos, né? Então, situação dos povos indígenas foi nossa segunda questão. Agora, esses fundamentos, né? O nosso querido Ivônio aqui, na técnica, coloca, né, a quantidade de alimento e o que é bonito, né? Essa aliança que nós somos chamados a fazer enquanto igreja, o senhor muito bem sinalizou desde a fala de Papa Francisco em Porto Maldonado, mas também com os outros movimentos, né? Quem está lá na retaguarda é o MST, e a comida está vendo dos assentamentos, a comida orgânica, Dom Roque. Quer dizer, esses cuidados e, ao mesmo tempo, dialogando com aquilo que é o reconhecimento da academia, porque senão é capaz de fecharem as cozinhas se não tiver também os pareceres técnicos, né? Então, essa situação que sempre a gente vivencia, né? O aporte, sim, da ciência, mas também se conectando com os saberes, né? Também se soma a nós aqui o nosso querido Dom José Ionilton, né? Lá, nosso bispo de Itacoatiara, dizendo que bom ouvir Dom Roque, né? Verdade genuína. Ele adorou. Seguimos uma família de refugiados, né? Então, essa repercussão aqui, para a gente poder se dar conta, né? Essa ideia de que
a ida ao Egito não foi um passeio, foi efetivamente a preservação, e é esse vetor que leva as famílias a procurarem esse lugar de proteção, de acolhida, e por isso nada mais justo que nós retribuirmos. Tanto você, Dom Roque, me permita a proximidade, como eu aqui, somos migrantes, também viemos por conta da nossa missão e, com a graça de Deus, fomos acolhidos nos territórios, né? É disso que também nós podemos transbordar cada um de nós. E, por fim, nessa rodada de perguntas, né? São muitas de uma vez, mas é para que livremente o senhor possa falar aqui conosco, né? Que atitudes, né, os agentes pastoral, educadores populares, lideranças do nosso movimento Fé e Política, das comissões municipais, podem fazer, né, para fortalecer essas mobilizações? Coisas práticas, concretas, né? E depois, aonde que a gente pode obter informações seguras? Porque com toda essa chuva de mentiras, e que o povo chama isso de uma palavra chique, a tal das fake news, né? Como que a gente pode se informar dessas lutas, né? E o que se pode fazer aqui agora, então, para fortalecer essas lutas dos povos indígenas? E se tiver, então, alguma outra informação também dos 50 anos do CIMI, que a gente possa ter forma de participar, de forma não só participando da festa merecida, mas também daquilo que são os objetivos do CIMI. Nos dê as diretrizes aí, Dom Roque, por favor. Primeiramente, nós estamos na campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade nos traz isso, né? Nós precisamos sempre aprender a falar com sabedoria e educar com amor. E uma coisa é certa na vida, e o senhor é pai, pelo que eu entendi também já professor, para educar precisa amar. E eu estou aqui com um documento, né, com um compêndio de documentos da Igreja da Amazônia, que, pela zelo do nosso querido Dom Herve, também nosso Dom Cláudio, se publicou isto aqui para ajudar a quem chega para a missão a entender os caminhos que a Igreja da Amazônia fez a partir já dos anos 50. Nos anos 50 começava assim um caminho de busca, tirando Belém e Manaus, todas as atuais dioceses ou arquidioceses, né, todas eram prelazias. Temos algumas ainda. Inclusive, nosso irmão lá de Itacoatiara, obrigado, Dom José Leonildo, pela presença, está na prelazia de Itacoatiara. Começaram a dar passos. E aí, com os ventos do Concílio Vaticano II, com os ventos de Medellín e o encontro de Santarém, se estabeleceu as coordenadas para uma igreja profundamente encarnada, uma igreja voltada aos grandes gritos da destruição que começava da Amazônia de maneira violenta, né? E aquela tese, talvez você explicita melhor, uma terra sem homens para homens sem terra, acho que era isso, né? Então foi assim a derrocada, né? E aí foi para frente tudo, porque não se considerava as populações indígenas, os ribeirinhos, quilombolas e tudo, né? Era uma terra, né, que tinha que ser ocupada, né? E aquela velha tese, ocupar para não entregar. E hoje nós estamos vendo que quem está entregando este país, essa pátria, né, tão sofrida, são quem? São esses mesmos que lá diziam que era preciso ocupar para não entregar. Dito isso... E triste, né? Não vou perder a oportunidade, mesmo te interrompendo, Dom Roque, essa descoberta revelada ontem pela Polícia Federal de que eram dois membros do Exército que comandavam uma série de perfis falsos do Facebook, né? E com ONGs fictícias atacando toda a profecia da Igreja e das organizações legítimas dos povos a respeito da situação da Amazônia, né? Então, olha aí como que isso, infelizmente, está vinculado a quem devia proteger, está realmente violando, e essa imagem que se publica, né,
como ocupar, né, para não entregar, e nessa contradição. Desculpa, eu não consegui me segurar aí para realmente manifestar nossa indignação com todo o tipo de mentira e de envolvimento de instituições que deviam pertencer e defender a democracia e respeitar a Constituição brasileira e que, pelo contrário, cometem crimes, né? Desculpa, Dom Roque, mas é só para dizer... Eu agradeço, porque isso é fundamental que se diga, o Daniel e ouvintes, essa realidade que nós estamos sendo assim, cada vez mais atacadas, né? E aí, então, primeiro, é preciso conhecer, mas é preciso conhecer não a partir daqueles que dominam, mas a partir dos perdedores. A partir dos perdedores. Ontem estava lá no acampamento Terra Livre, e aí o grande grito, né, dos povos indígenas do Nordeste, que eles sofreram desde o começo, desde 1500, os piores ataques. Piores ataques. Eles foram resistindo. Estão lá. Dom Manuel, você está ali na cidade que traz o nome dos índios, né? Então, não é uma brincadeira. São 522 anos, né, de tentativa de destruir. Por isso é preciso conhecer. Não pelos livros da oficialidade, de determinados antropólogos, né, que estão a serviço da morte, não a da vida. Determinadas autoridades. É preciso ouvir essa história a partir de quem sofreu e sofre na carne essa dor da discriminação, da rejeição, da negação. É preciso conhecer. Então, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, procure conhecer. Na tua região, certamente, algum grupo está por aí, perdidos, né? Largados, desprezados, discriminados. É preciso ter a capacidade de ouvir. E já que nós lembramos nosso querido e saudoso Dom Aldo, ele contou para nós, não foi particular, foi justamente no encontro dos missionários e missionárias de Roraima, como foi o processo dele, né? Perceber a realidade dos povos indígenas, e aí ele começa toda uma retomada, muda o rumo do seu ministério episcopal. Então, conhecer. Segundo, é preciso também que a gente tenha claro de que lado nós queremos ficar. Daqueles que promovem com Herodes o banquete da morte, para cortar a cabeça de João Batista por causa de um desejo animalesco, pior que animal, o animal respeita, mas o desejo, né, de se tornar detentor da vida da pobre menina também? Ou nós queremos ficar do lado daqueles que acreditam que é possível, sim, que o pão chegue na mesa de todos e que todos têm o direito a viver com dignidade? O Evangelho não dá outra opção. Não dá outra opção. Entidades, e aqui também eu volto assim essa referência respeitosa ao Papa Francisco. E ele disse lá em Porto Maldonado, por mais que a igreja tenha feito, é preciso fazer muito mais e ajudar os povos originários na sua formação. Hoje são eles que falam. No passado, talvez muitos nós, falamos muito nós, hoje são eles que falam. E o acampamento, Daniel e os ouvintes sabem disso, o acampamento Terra Livre, na sua 18ª edição, são eles que falam. As entidades estão apoiando, como foi lembrado, a alimentação. A população também é generosa, né? Generosa, né? Tudo. E aí, nós temos que ter essa consciência de que as melhores informações são a partir das próprias organizações. Próprias organizações. São muitas organizações espalhadas. Eu digo aqui, por exemplo, temos, em âmbito do Brasil, a PIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, mas temos, em cada região temos as suas entidades, os povos já têm suas entidades, com sites, com notícias, com coisas que têm seriedade, com projetos que estão desenvolvendo, porque nós ignoramos
ficamos apenas naquilo que a grande mídia apresenta. Temos muita coisa. O CIMI tem procurado, ao longo dos 50 anos, também produzir material que possa ajudar, não apenas nós, missionários das comunidades indígenas, mas também as academias, né? E temos o relatório de violência contra os povos indígenas, que tem uma aceitação e uma respeitabilidade não só dentro da igreja, mas em âmbito do nosso judiciário, do Ministério Público, em âmbito internacional também. Esse é um serviço que o CIMI tem procurado fazer. Outro serviço que o CIMI procura levar para frente, e aí você, meu irmão, pode escrever, é a publicação deste jornal, que você conhece. Desde a minha juventude. Eu só tenho 5 anos a mais do que o CIMI, 55. Então, toda a minha juventude foi lendo Porantin. Eu sei que você continua, né, assinando, colaborando, porque nós vivemos da solidariedade da partida. E depois, muitas outras publicações também que se faz em parceria com outras entidades, né? Justamente foi feito, eu estou sem ele aqui porque eu estava de viagem, a fotografia dos parlamentares anti-indígenas, né? Não, acho que você pegou, né? Nós temos né, toda a lista dos parlamentares anti-indígenas, né, com a fotografia e também os grandes feitos, né, que tem, né, produzido para atacar os povos indígenas. São pequenas iniciativas para nós darmos a oportunidade. Isso está publicado, né? O CIMI já foi atacado, continua sendo atacado, processos, nós vamos para frente, né? O senhor sabe o que foi também a CPI no Congresso Nacional no período da Constituinte, né? Mas a CPI também, lá na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, eu ia chegar todo lá aquele também, processo de criminalização. Eu queria chegar lá também, mais outras 2 CPI. Mas eu queria lembrar, assim, eu acho um dever que nós temos, né? É o de gratidão à CNBB, mas naquela CPI, a figura e a firmeza do nosso saudoso e santo Dom Luciano Mendes de Almeida foi determinante. Foi determinante porque ele teve, segundo os mais próximos dele, talvez a única vez que ele se alterou na sua vida, no ministério episcopal, foi naquela oportunidade, quando ele bate firme na mesa e desafia os congressistas, de pobre contrário, e sustentou a tese, né, do direito às terras indígenas. E a não mineração, a não permissão para o arrendamento de terras, que hoje é outro problema, né? O arrendamento de terras. São terras da União, mas com usufruto, né, dos povos indígenas. Por isso, 169 da 80. Queria chegar lá também em Campo Grande, né? Aquela CPI que foi penosa, foi difícil. Eu não sei se temos tempo, Daniel, o senhor controla, porque eu sou prolixo também. Não, temos tempo sim, por favor. Aquela CPI foi danosa. Eu estava chegando no CIMI, né, fui possado, vamos assim dizer, para ser presidente do CIMI em setembro de 2015. E, em seguida, poucos dias depois, abre aquela CPI. E nós tivemos, né, comemos o pão sofrido, porque a grande imprensa, qualquer coisa era motivo de botar como se o CIMI, por estar ao lado dos povos, sobretudo esses povos tão escuraçados, né, do Mato Grosso do Sul, nós éramos os culpados de tudo, das ações, né, que eles faziam para a retomada, das manifestações deles e tudo. E nós tivemos, assim, muitos missionários indiciados. E dentro da igreja sofremos, né? Então, sofremos porque parecia que era verdade absoluta o que os deputados do Mato Grosso iam escrevendo. Mas tivemos também deputados lá com muita honra que lutaram, né? Lutaram para que essa CPI não se tornasse um massacre
aos povos indígenas e ao CIMI. E depois tivemos com muito sofrimento, lutamos, né? Porque aquela CPI não era para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, com todo o respeito aos senhores deputados e deputadas de lá. O problema indígena é um problema nacional, não era uma responsabilidade. Ganhamos a justiça, depois perdemos, e depois de lutar no Supremo, aí terminou a CPI, e aí foi tudo arquivado, porque o Ministério Público Federal e Estadual decretaram que não havia nada de que investigar o CIMI. E a terceira CPI, Daniela, o senhor lembra bem, os ouvintes, foi a CPI da FUNAI e do CIMI, do INCRA. Essa CPI, novamente, né, nós tivemos 12 missionários do CIMI como indiciados. Temos 12, entre elas o Kleber. Né? Meu nome estava lá para ir, disse para o deputado lá, pode deixar meu nome, não tira, né? Não tira, deixa meu nome também. Mas tiraram, porque para mim ficou chato, quando os nossos missionários do CIMI estão indiciados e livraram o nome do bispo. Mas eu disse publicamente, o Kleber e Giba, na época, são testemunhas que deixasse meu nome também indiciado, porque não é bonito nós ficar assim. Eu estou dizendo isso, né, porque nesses 50 anos, o CIMI, com acerto e erros, procurou, sim, ser uma presença de irmãos e irmãs junto às comunidades indígenas, mas também alicerçados numa compreensão que, às vezes, também temos dificuldades, de que nem tudo que entra por aí é caminho, porque nós podemos nos atolar. Tem discussões que não entramos no caso, aqui também temos muito embate com as próprias organizações, nós temos um grande respeito, uma grande admiração, né, às organizações indígenas, e o nosso papel não é tutelar ninguém, é caminhar junto e ajudar a refletir, né, para que eles sejam os sujeitos de sua própria história e eles sejam, sobretudo, os protagonistas neste país onde os direitos e a vida lhes é negada. Uhum. Dom Roque, queremos aqui compartilhar a Vicky Vieira agradecendo por tantos esclarecimentos de maneira tão fácil de compreender, viu, Dom Roque? E também aqui fazendo menção o padre Rogério Mosman, né, jesuíta, como nosso querido Thierry, que estaria de aniversário ontem, celebrou lá no céu, né, também acompanhando a gente, Dom Ionilton, né, valorizando, né, a deputada indígena que hoje existe. Inclusive, hoje, pela manhã, o tema é todo o debate sobre as mulheres indígenas, e à tarde é sobre aldear a política, né? E nós estamos, o senhor bem sabe, com várias organizações e organismos da igreja no projeto Encantar a Política, e eu vou incorporar, então, para fazer um compromisso público aqui, essa denúncia, porque muitos desses deputados contra os povos indígenas, eles vão se apresentar à reeleição. Então, é preciso que a gente saiba quem são eles, porque nesse tempo de campanha, muito lobo aparece com pele de cordeiro. Então, nós também vamos ter um hot site do Conselho Nacional do Laicato, já que essa missão também nos compete enquanto cristãos leigos e leigas, para que a gente possa, então, com liberdade, autonomia, né, e fundamento, também fazer essa nossa profecia. E aí, Dom Ionilton, a Rosilda, que é lá de Três Lagoas, que acompanha conosco também, né, a Leônidas, lá de Chapecó, e o Teixeira, da Caritas aqui, pergunta, já não é hora da Assembleia dos Bispos, já que vai ter essa reunião agora virtual, condenar essa política genocida do governo executivo e dessas atitudes do parlamento em relação aos povos indígenas e meio ambiente, né? Então, aí está também, o senhor propõe de cá, a turma do Laicato propõe de lá, nessa perspectiva aí de essa profecia ser fortalecida na igreja, como o senhor deu esse testemunho emocionado, né? Eu digo que eu sempre faço inveja a muitos companheiros, não é uma coisa muito cristã, não, mas eu digo, ó, eu trabalhei na CNBB com Dom Luciano Mendes, né? Esse santo, sempre que tem coisas difíceis na nossa caminhada pastoral enquanto igreja, Dom Roque, eu peço a intercessão de Dom Luciano e
logo depois me vem esse lampejo de sabedoria para saber como encaminhar. Então, ele é um grande intercessor e um profeta que hoje também nos anima, nos aquece o coração para essa. E aí tem diversos outros, né, que estão aqui, a Nazaré, lá da Comissão de Justiça e Paz Dominicana, que fica em Goiânia, a Cecília Min, lá do Maranhão, né? A igreja tem por princípio defender a vida, a justiça e a paz, né? Porque quem representa Jesus Cristo faz essa opção, né? É muito importante que a gente fale mais do CIMI, né? Ela valorizou muito, porque tem muitos organismos que a grande maioria, até dos próprios cristãos leigos e leigas, católicos, não conhecem, né? E muitas vezes compram gato por lebre, né? E repetem aquilo, como o senhor estava bem dizendo aí, que a grande mídia nos apresenta, né? A Maria do Carmo também de São Luís também está aí, a Veridiana, Selvino volta, né? Coloca triboa a reflexão, né? E dá abraços freirianos para nós dois, né? E a Rosilda coloca, né, a situação do Mato Grosso do Sul, ela que atua na pastoral carcerária, né? Ela está dizendo aqui justamente que tem mais de 400 indígenas privados de liberdade lá no Mato Grosso do Sul, né? E a pastoral carcerária lá do Regional Oeste 1 e o CIMI do Regional, juntamente com as defensorias públicas do Estado e da União, estão buscando compreender para atuar, né, nessas situações bem objetivas, né? E a Leonides Ana agradece mais uma vez a sua profecia. Dom Roque, agora uma palavra final de abençoar esse povo de Deus que está conosco aqui, né? E, ao mesmo tempo, uma palavrinha final aí de esperança para a gente continuar nessa luta em favor da vida dos povos e da sua autodeterminação, essa conquista tão importante feita com as iniciativas populares. Eu lembro, aquele tempo eu ainda era um pouco mais jovem, Dom Roque, e também ajudei a coletar, né? Saía nas comunidades do interior, na cidade lá em Colatina, no Espírito Santo, coletando também para as iniciativas, as emendas populares da Constituinte, né, ainda naquele período, e um trabalho que realmente foi muito importante, né? E aí eu deixo para suas considerações finais do nosso programa Despertar com Justiça e Paz. Contigo, Dom Roque. Obrigado, Daniel, por essa oportunidade. Eu não sou muito didático nas exposições, mas obrigado. Tentei, assim, responder um pouco às tuas questões, mas obrigado também por esses nossos irmãos e irmãs, né, como se diz, profetas e profetas do reino. Não repito o nome de todos, anotei vários aqui, que nos ajudam a sonhar. Já que estamos lembrando de testemunho e profetismo, né, vamos também lembrar Dom Herder, né? Sonhar só é um sonho, mas sonhar juntos nós construímos realidade e vamos sonhando. Eu acho que temos que continuar sonhando, acreditar sonhando. Vamos lembrar também outro homem que nós não podemos ignorar, Dom Paulo Evaristo, de esperança e esperança, né? E aqui eu lembro quando estava a situação difícil, né, no Supremo, né, lá com a Raposa Serra do Sol, uma liderança macuxi, e eu estava lá assim, sem, né, a ação estava para retirar os ocupantes, aí suspende, volta tudo, a coisa vai se espichando, e ele disse assim, não, uma cunha por vez, uma cunha por vez. Primeiro vamos resolver no Supremo. Vamos resolver no Supremo, que nós vamos ganhar no Supremo. Aí lembrou o Dom Aparecido, que realmente assisti mais tarde um vídeo onde dizia, eles vão ganhar, porque é constitucional. Os povos da Raposa vão ter o direito à terra, demarcação contínua, e realmente ganharam. Então, nós podíamos citar Dom Pedro Casadag, homens assim que acreditaram e deram a vida, né? Não tiveram martírio, né? Mas viveram uma vida martirial, né? Dom Tomás Balduino. Então, nós temos uma gama de homens e mulheres no Brasil. Quando o número de 400 indígenas presos lá no Mato Grosso do Sul, e a maioria deles são prisões assim muito mais arquitetadas, né, contra lideranças, né, que estão lutando pelos seus territórios, se cria situações e se prende por qualquer coisa, né? Enquanto que os verdadeiros
os verdadeiros merecedores, né, da detenção, estão na liberdade e com todos os apoios e direitos possíveis. Mas eu sou disso, né? Nós só somos dizer, da expressão também do Papa, não vamos permitir que nos roubem a esperança. Não vamos permitir. Não vamos permitir. Então, eu queria, assim, agradecer, porque quer queira ou quer não queira, apesar de todo esse rolo compressor que está aí, os pobres continuam acalentando a esperança. E, junto com os pobres, nós temos essa gama de irmãos e irmãs que sintonizam com caminhos de vida, com caminhos de fraternidade, com caminhos de demover essa mentalidade de achar que somente o lucro resolve. Nós acreditamos que não. Acreditamos que, quando o pão é repartido, a vida é garantida para todos. Por isso, são tempos difíceis, essa travessia, mas nós não temos que ter medo de lavar a nossa aljava no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Não é possível. Não é hora de acovardamento. É hora de nós manter acesa a lâmpada da esperança, a lâmpada do sonho e a lâmpada da certeza que Deus não abandona os pobres. Deus não abandona os pobres. Eu vi, me compadeci e aqui estou para libertar o povo da escravidão. E hoje vivemos essa triste escravidão, onde os pobres são cada vez mais enxotados e retirados do direito de comer, do direito de viver, um caso digno, do direito da terra para trabalhar, né? Do direito, né, básico do trabalho, do desemprego e tudo. Eu acredito na pequena semente. Eu acredito na pequena semente e convido você também a continuar semeando e acreditando que essa semente vai germinar e vai produzir os frutos do tempo certo, no tempo certo, com sacrifício, com perseguição. Com sacrifício e perseguição. Está lá. Foi ele que disse. Não tenhas medo. Vamos para frente. Muito obrigado. Obrigado também por este programa que semanalmente vai acalentando a esperança e ajudando a tantas pessoas a acreditar nos caminhos do reino. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado ao senhor Daniel, né, e a equipe técnica, que sempre dão essa assessoria para que o programa, pelo menos, chegue o áudio a contento, né? Agora, isso. Depende do... Obrigado mesmo. Dom Roque, muito obrigado. Nós é que agradecemos. E a gente podia depois fazer um especial, já que nós temos tantas informações a respeito dessa trajetória do CIMI. E aí a gente organiza aqui com o Eduardo, né, com o Luiz, que agora foi nos emprestado lá de Roraima também, para a gente fazer um programa especial ou uma pequena sequência sobre esses 50 anos do CIMI. E eu aproveito a ocasião para dizer que, a partir do domingo de Páscoa, eu me recordei, porque o senhor disse o lema, né? Eu vi o clamor do meu povo e desci, é o tema da Semana da Cidadania das Pastorais da Juventude, agora, né? Pastoral da Juventude Meio Popular, PJ, Pastoral da Juventude Rural, Pastoral da Juventude Estudantil, estarão todas juntas com esse tema. E no dia 18, pela manhã, o senhor falou do relatório da violência contra os povos indígenas, né? Que aí, quando tiver esse lançamento, a gente vai também fazer a devida cobertura, mas no dia 18 vai ter o lançamento dos cadernos sobre conflitos no campo, que também é uma produção similar da Comissão Pastoral da Terra, e eu aproveito para que as pessoas também acompanhem pelas redes sociais. Claro que a gente vai ter um grupo que vai estar reunido na CNBB, mas ainda muitos estão liberando, mas a pandemia ainda não acabou, então o número vai ser restrito de pessoas no presencial, mas será transmitido, então por isso essa importância, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu convido a cada um e a cada uma a se inscrever no canal da CBJP, porque aí na semana que vem, quando o novo programa iniciar, você já recebe a notificação e também a divulgar, porque nós precisamos também atuar nesse campo de missão
que é o campo da comunicação. Então, muito obrigado a todos e a todas que estiveram conosco. E, Dom Roque, qualquer Um dia abraço desse grande. eu apareço por aí, viu? Nós temos a E a Romaria gente se... para Ezequiel também, né? Vamos lá. É verdade, em julho. Vamos ver aí, conversar lá com o nosso querido bispo de Paraná, Dom Norberto, para a gente estar junto também, viu? Dom Roque, fica com Deus. Um abraço, Obrigado, obrigado. bom dia a todos e todas. Despertar com Justiça e Paz, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Um abraço.